Está começando mais um Na Boca do Dragão. E agora é oficial. O primeiro episódio saiu. E estamos com Lady Ângela Nakamura e Guilherme da Casa Pazetti. Sir Pazetti, diga-me, qual que foi a sua impressão do episódio? Olha, Diegão, eu confesso que eu me senti ali em 2012. Não vou dizer que eu baixava, digamos que caía um caminhão lá do lado da minha casa com vários CDs. Eu só ia lá e pegava e assistia aos episódios, aquela emoção de estar esperando ali, chegar umas 9h30, esperar a sair o episódio. Foi realmente muito bom. E assim, a expectativa foi completamente correspondida, porque a gente vai falar, claro, mais na frente, mas já posso adiantar que gostei muito do episódio. E você, Lady Ângela? Eu gostei do episódio. Eu só achei que faltou um punch que Game of Thrones teve. Lembrando, eu não li os livros. Tudo que eu sei são os relatos que vocês fazem, que o Diego faz aqui em casa. Mas, a música, por exemplo, cadê aquela música original Game of Thrones que ficou, sabe, na cabeça de todo mundo? Aquela introdução com aquele arco dourado, mostrando as casas, meio que contando a história ali. Não que eu quisesse a mesma introdução, mas uma introdução assim, em algum momento assim impactante. Outra coisa que eu achei, comentário de velha, mas vocês podem falar, eu achei muito escuro. Eu achei tudo muito escuro. Kingsland dos Lannister, era sol direto, né? Era muito mais brilhante, de fato. Até aquela cena da árvore ali, né, onde as meninas estão, era um lugar que podia estar com uma luz bonita, uma coisa assim, e é meio cinza. Ou aquela cena do Daemon no trono também. Que cena bonita do Daemon no trono com o sol contra ele, né? Aquele cabelo branco de boneca. Mas eu gostei do episódio, sim, viu? Achei... sim. Muito legal. Só esses pontos que eu achei que o Game of Thrones tava mais caprichado. E você, Diego, o que você achou? Eu vou seguir a linha de Sir Pazetti. Foi de arrepiar. Eu fiquei arrepiado, pelo menos nesse primeiro episódio. A adaptação, olha, beirou 100%. Muitos personagens, e eles foram todos introduzidos. Todos, não teve aquele personagem, vamos juntar esse com outro pra dar mais ou menos alguém aí. Não teve. É verdade. Foi na íntegra, quem vai estar na história tá na íntegra aí. E achei que contou bastante pro primeiro episódio. E o que a gente falou no podcast passado, e pra quem estiver ouvindo aí, não ouviu o podcast passado, vai lá, dá uma ouvida rápida. Pra quem também não conhece muito, vai ter um pouquinho do lore lá também. E sem spoilers, né? Sem spoiler, não vai ter spoiler, fica tranquilo. Não que a gente não tenha gravado spoilers, mas... Hit, o nosso mestre da Cidadela, da edição, salvou a galera do spoiler. Foi completo, a história foi bem contada. Eu acho que eles conseguiram sintetizar muito bem. E o que eu achei muito bom é que tem as duas versões, tanto a do Mestre Mokun quanto a do Cogumelo. Apareceu coisa que foi o Cogumelo que narrou e apareceu coisa que foi o Mestre Mokun que narrou nos livros. Eles conseguiram fazer um equilíbrio muito bom pra mim nesse primeiro episódio. Eles conseguiram pegar, vamos dizer, o que era mais factível dos dois lados das versões. Lembrando que a versão do Cogumelo é sempre uma versão mais suja, mais pesada da história. E sim, teve. Por exemplo, só um exemplo rápido, quando o Daemon comemora a morte do herdeiro, do Viserys, que morreu no parto, Cogumelo que conta que ele comemora no puteiro, com os amigos, festejando e bebendo. E, eles terem feito esse equilíbrio dos fatos, da história, foi muito bom. Uhum. Foi muito, muito bom. Eu vou aproveitar que você citou essa cena pra falar uma coisa. Imediatamente antes da comemoração, como que tá a cara do Daemon? Ele tá feliz ou ele tá triste?
não dá pra dizer o que tá acontecendo. Quem que chama ele pra comemorar? Ele foi espontaneamente lá falar aquelas coisas ou ele foi meio que... Forçado, né? Não forçado, mas instigado pelos amigos a aparentar uma coisa que ele de fato não estava sentindo. Tudo tem dois lados nessa história, né? Tem. A interpretação foi muito boa. Que a cara dele tá meio estranha, mas ele dá aquela risadinha, sabe? Aquele foi bom pra mim essa porra aqui. Eu acho que ele tá com sentimento... Naquele momento ele tá com sentimentos ambíguos, né? No submundo ele é o rei, né? Sim. Mas ele não é um cara... Ele não é um vilão. Ele é um anti-herói. Ele é um cara... Ele gosta muito da família dele, da casa. Ele gosta do irmão dele. Ele tá com pesar ali. Mas ao mesmo tempo, ele tem esse sentimento de que ele é o herdeiro. Que ele poderia ser um rei tão bom quanto o irmão dele. Ele considera o irmão uma figura mais frágil, eu acho, assim. Até por não ser um guerreiro. Ah, não, com certeza. Até que depois ele fala isso na cara do irmão, né? Honorable man than you could ever be. He doesn't protect you. I would. From what? Yourself. You're weak, Viserys. Tudo que ele faz, assim, é aquele né, que quer bancar o psicólogo. É, de certa forma, pra ser visto pelo irmão, pra ser digno e pro irmão enxergar ele como o... Pô, você pode ser meu herdeiro, sabe? Uma coisa assim. Ele não é um traidor, ele tem um rancor, de certa forma, por não ser visto assim, mas não de uma forma como a gente tá acostumado no Game of Thrones, né? Que, puta, primeira oportunidade eu vou enfiar uma faca se fosse meu irmão. Não. Eu acho que ele quer ser enxergado como um cara competente. Então tudo que ele faz cagada, só que é tentando mostrar competência. Então ele vira lá o comandante dos Mantos Dourados, faz o que faz, funciona, só que mesmo assim ele é criticado e vai aumentando esse rancor dentro dele, né? Deu pra ver que ele tava com uma cara de pesar ali, mas aí é aquela coisa, o cara não quer demonstrar fraqueza, ele vai lá, não, é isso aí, eu sou o herdeiro, não sei o que, e faz piada. Tem que manter a fama de mal. Exatamente, é uma máscara que ele veste ali. Sir Pazetti, diga-me, qual foi o destaque do episódio pra você? Olha, o meu destaque, na verdade, foram duas cenas paralelas ali, né? Mas eu vou deixar o meu comentário mais pra frente, porque eu tenho umas coisas bem interessantes que eu não vi em nenhum lugar, hein? Olha, quem estiver assistindo, ouvindo, né? Na Boca do Dragão, talvez tenha uma visão aí pela primeira vez. Pelo menos eu não vi em nenhum lugar uma coisa que eu reparei ou interpretei ali naquela cena. Mas eu quero começar a falar uma coisa que eu também achei um destaque bem legal, assim, em paralelo ali com o que acontece nos livros, uma adaptação que teve, que a gente começa, né, o episódio no Conselho do 101, tem ali uma breve flashback super conciso que resume super bem o que aconteceu ali e qual que é a importância daquilo no que vai decorrer mais pra frente, né. Então ali tem uma adaptação já, porque assim, nos livros, os finalistas, digamos assim, né, ao trono foram de fato o Viserys, que, pra lembrar, ele era neto do rei, né? Ele era filho do segundo filho do rei, que já tinha morrido. E a segunda candidata é a Rhaenys Targaryen, que era a filha mais velha do rei. Esposa de Corlys. Então, esposa do Corlys Velaryon, que agora faz parte do conselho ali do rei. É exatamente a mesma situação onde está a Rhaenyra agora, em relação ao próprio Viserys. Nos livros, quem foram os finalistas foram o Viserys e o filho da Rhaenys. Porque logo de cara, nos livros, o rei Harry já veta as candidaturas femininas. Então o filho dela, também neto do rei, né, estava ali sendo pleiteado também como rei. E não foi escolhido porque a maioria das pessoas não, né, dos nobres, preferiram que a dinastia Targaryen continuasse. Né? Exato. Seria um Velaryon que assumiria o reinado. Ia quebrar o sobrenome. Exatamente. Mas por que eu gostei muito dessa adaptação? E acho que, assim, faz todo sentido para a história. Porque, de fato, o que a gente está tratando aqui na série é a sucessão feminina, né? É uma vontade, digamos, dos nobres, porque o rei, por mais que ele seja um monarca, ele precisa do apoio dos seus lordes para poder governar. Senão, vira um caos, né? Sim. Por mais que eles tenham dragões, fica muito difícil. Do momento que se estabelece que sempre vai ser
herdeiro masculino, o próximo herdeiro masculino, pra você quebrar essa regra, não vai ser tranquilo. Vai ter gente que não vai aceitar. Logo a primeira cena já estabelece esse precedente, né? Essa jurisprudência que vai nortear aí tanto esse episódio quanto acho que toda a série, né? E você, Ângela, gostaria de falar alguma coisa aí desse começo? Aquele conselho de início ali que o rei... Tá todo mundo comendo uma coisinha, só o rei come, na verdade. Achei engraçado isso. Isso não é nem um destaque, na verdade. É mais uma observação do episódio que eu achei ótima. O Daemon tá lá na mesa... E aí ele vai receber uma comida de rabo ali pelo que ele fez ali na cidade uma noite anterior. Né? Aquele expurgo maravilhoso. Eu achei muito engraçado. Que eles começam a discutir, pá. Fala assim, não, porque, pô, vai ter... Vocês vão fazer todo um festival aí em nome do herdeiro. E os nobres não podem ser assaltados e não sei o quê. Aí o Otto, do nada... E a tua mulher em casa, que você não vai lá ver? Dá pra ver que os caras não se bicam, né? Porra, falar da mulher do outro é embaçado, né? É complicado, não, pera aí. Eu achei engraçado pra caramba. Vou trazer esse assunto. Pô, eu tô trabalhando, cara. Tô fazendo meu trabalho. Eu posso não estar fazendo do jeito que você queria que eu fizesse, mas... Outra curiosidade. Qual que é o cheiro do dragão, meu amigo? Conta pra mim. Eu imaginei um cheiro de enxofre, assim, de ovo podre, sabe? Porra, o cheiro do dragão. Você tá cheirando a dragão. Caralho, toma um banho, né, porra? Futu da porra. Mas o meu destaque, pra mim, a Justa. A Justa foi muito boa. Achei aquela... Pra quem é fã de Skyrim, a da Edric Armor, do Daemon. Muito legal, muito bonita. As asinhas tinha hora que pareciam que estavam dando uma balançadinha como se fossem de plástico. Mas tenho certeza que foi só impressão minha. Pra quem não sabe, estou de 7 meses, de gravidez, gestante 7 meses. A minha filha rolava na barriga as 2 vezes que nós vimos o episódio e chegou na parte da Justa. Como assim? Eu não sabia disso, não. Tô sabendo agora ao vivo no podcast. Parabéns. Ao vivaço! Muito obrigada. Eu acho muito legal, eu sempre achei muito legal o Justa. Fui no Beto Carreiro, vi, e achei esse episódio interessantíssimo. Achei que o Daemon ia ser bem serpente ali, mas é realmente quando ele perdeu pro filho do Hightower, não foi? Não, foi pro Sir Cole. Ah! Criston Cole. Ele humilhou o filho do Hightower. É, contra o filho do Hightower ele foi cobra. Foi o do cavalo, né? É, o que ele jogou na frente a lança. Ali ele foi malvado, foi. Sujo. Eu falei no outro episódio, a cara do Matt Smith é uma cara... Dá vontade de dar um soco na cara dele, porque você não sabe se ele tá te tirando cara ou ele tá folgado, falando sério. É, exatamente. Cara de folgado. E ali, quando ele levantou ali atrás desse menino aí, do Cole, eu falei assim, lá vem. Mas, realmente, ali na frente de todo mundo ia ficar chato pra alguém que tem pretensão ao trono, né? Fazer uma coisa dessa, uma trairagem dessa. Podia estar fazendo sol. Retomando o meu ponto, podia estar um dia melhor. Mas as cenas das caras sendo destruídas por massas, por diversos tipos de arma, deliciese. Muito bom. Completamente Game of Thrones, né? Completamente Total. Game of Thrones. And the day grows ugly. E você, Diegão? Meu destaque vai ser um tanto estranho, mas meu destaque é político. O tamanho da influência de Otto Hightower sobre o rei. Ele influencia basicamente em todos os aspectos da vida do rei. E depois da morte da rainha, a coisa aumenta a hora que ele coloca a filha dele ali, tipo, no vai lá, seduz o cara, e é isso mesmo, vai contar a história pra ele lá. É uma história bem bonita, sabe? Fica muito claro que quem governa ali mesmo é Sir Otto. Fica claro, no primeiro episódio não sai uma decisão sem passar por ele. E lembrando que nesse período, isso pra quem já assistiu Game of Thrones, né? Não existia o cargo de Mestre dos Segredos. Então, de certa forma, o Sir Otto acumulava os 2 cargos, de mão e de Mestre dos Segredos, né? Exato. E Sir Otto manipula tudo, inclusive
mantém o rei no nível de desimportância dos assuntos. Na reunião do Pequeno Conselho, Sir Corlys põe em voga o fechamento de uma rota de comércio marítima. Isso seria um assunto de suma importância para o reino. E o rei só está interessado em fazer o torneio do herdeiro, né? Exato, e Sir Otto vira e fala, tá bom, é isso mesmo, Sir Corlys. Mas vamos lá, e o torneio? Pronto. É exatamente assim mesmo. É tipo a Ucrânia sendo invadida pela Rússia e a preocupação do presidente e do vice ali é fazer um jogo entre o Shakhtar e... É isso. Vai vir time de tudo que é lugar da Europa. É a preocupação dele. Pô, tá sendo invadido ali, mas não, vamos se preocupar com o joguinho de futebol. Foi mais ou menos isso. Então a gente falar um pouquinho agora das personagens femininas desse episódio. Da Rhaenyra, quanto a sua melhor amiga BFF, Alicent Hightower. Isso foi bem interessante de ver que não é explícito nos livros que elas tinham essa amizade. Então, eu acho que no caso da Rhaenyra, sim, porque ela tá numa posição de superioridade, né? Ela é a princesa. Pra ela vê a Alicent como uma amiga, mas a verdade é que no dia que ela não quiser qualquer coisa, normalmente ela vai ter muito mais poder pra subjugar ou fazer o que quiser com a Alicent, né? Uma relação de amizade abusiva, talvez. Não abusiva. E não sei se é abusiva. Talvez não no olhar da Rhaenyra. E no caso da Alicent, eu acho que ela sabe o lugar dela. O lugar dela é de dama de companhia. Ah, né, com certeza. Mas me pareceu que elas têm uma amizade sincera. Porém, as duas, e até a gente sabendo, né, o que vai acontecer, que também já não é um grande spoiler, as duas estão completamente subjugadas, não pelo querer delas, não pelas vontades delas, mas das vontades dos pais delas, do legado das famílias delas. Então, assim, a Rhaenyra nunca pediu pra ser... Até alguém chegar e falar assim, você é a rainha, isso nem passava tanto pela cabeça dela. E a mesma coisa a Alicent. É uma coisa alimentada pelos pais deles que vai fazer essa amizade que, pelo menos assim, no meu ver, pelo menos nesse primeiro episódio, pareceu sincera, que em algum momento vai ter essa ruptura por coisas externas a elas, a vontade delas. Muito mais por influência do nascimento delas, dos pais delas, do que elas são e da ambição que vai sendo alimentada aí na cabeça delas. A rainha Aemma, ali quando estava sofrendo as dores, ainda não era do parto, né? Era um momento antes do parto. Ela fala pra Rhaenyra que a guerra da mulher acontece ali, com o útero, né? Ah, essa frase, né, que a mãe fala, ela é muito significativa, porque ela diz exatamente com essas palavras, né? A batalha das mulheres é na cama. E no momento que estão acontecendo as justas... Peraí, Sr. Pazetti, peraí. Então esse é o seu grande destaque. É agora. É agora. Que rufem os tambores, senhoras e senhores. Agora vem o mega destaque de Sr. Pazetti. Enquanto estava acontecendo a justa em homenagem, né, ao herdeiro, o herdeiro estava sendo de fato parido. E vocês, olha, a minha mente pode ter ido muito longe nisso, mas... E até falando assim, em paralelo com o que a rainha falou pra Rhaenyra, que a luta da mulher era o parto. Vocês perceberam o formato da arena? Parece uma vulva, né? Isso. Uma vagina. 2 parênteses juntinhos. Eu pensei nisso na segunda vez que eu assisti, Onde você assistiu essa segunda vez aí? Pode ter sido coincidência? Até pode, mas eu acho muito improvável. Interessantíssimo. Meu, a montagem da cena foi junta, né? Ela tava tentando dar a vida, gerar a vida, enquanto os caras estavam brigando ali e desperdiçando a vida como se não fosse nada. É um paralelo muito foda, assim, né? Ô, Viserys, que isso? Me solta, cara. Não, parou. Imagina a Ângela grávida vendo essa cena, né? Pô, eu vou falar que a da Justa, por toda a mexeção que tava acontecendo aqui dentro, realmente foi mais impactante. Letícia vem forte na Justa. Forte. Vem batendo. E falando do Daemon Targaryen, o que vocês acharam das cenas dele pular na Baixada das Pulgas ali?
Eu achei legal, demonstrou bem como ele atua, como é o modus operandi de Daemon Targaryen, é violento, é visceral. De certa maneira, é compreensível quem tem medo que ele assuma o reinado. E a cena dele picante, a cena caliente, foi bem... Pagando bundinha, né? Passou um blondo. Se nós vamos falar de bunda, vamos falar que o rapaz que foi castrado e não travou a bunda. Esse sujeito foi incrível. Eu vou tomar injeção no braço, trava a bunda, pô. Faltou uma direção ali falar pra ele dar uma travada na bunda. Pô, tá sendo castrado, cara. Figurante 5 aí, fecha o cu. Quero até perguntar pro Diegão sobre o final ali do... Na verdade, a última cena, né? No momento que o rei... Ah, verdade. Polêmica. Ai, polêmica. O rei vai lá e decide, muito baseado nas atitudes do irmão dele, né? Foi uma atitude ali um pouco de sangue quente, falou... Não, quer saber? A minha herdeira é a Rhaenyra, mas ele solta ali uma coisa que a comunidade de fãs de Game of Thrones ficou ali meio empolvorosa. Como assim? Pois é, o que acontece é o seguinte, é o tal do sonho do Aegon, que até então, em livro nenhum aparece. Não aparece em literatura nenhuma falando sobre o sonho de Aegon. A única coisa que aparece é o Martin, numa entrevista há 3 anos atrás, falar que alguma teoria de algum fã, e essa não é nenhuma teoria forte, assim, lida muito por aí, não é uma teoria forte, nunca foi, e na série isso foi colocado, né, é duro falar foi jogado, foi colocado na série, que ele sonha com o inverno, com os White Walkers, a ameaça e tal. Sinceramente, para essa série House of the Dragons, a Dança dos Dragões, esse episódio em si, isso não faz a menor diferença. Pra mim, isso daí é uma brecha já pra próxima série que a HBO vai produzir, que é uma série sobre Jon Snow, já que no sonho diz que o apaziguador, a pessoa que juntará os reinos novamente, será um Targaryen. O Azor Ahai, né? É uma mistura ali do Azor Ahai com essa teoria nova aí. Teoria não, né? Esse fato novo que a gente não tinha, que é o sonho do Aegon. E quem que é o único fucking Targaryen que está vivo ali, que sobreviveu na história de Game of Thrones? Só o nosso querido Jon Snow, que é Aegon Targaryen. É o príncipe que foi prometido nessa profecia, né? Ali o rei, ele nomeia, né, a Rhaenyra como herdeira dele e diz que ela tem uma missão que é passada de rei em rei. Inclusive, em off aqui, o Diego até comentou que achou muito... Não conseguiu imaginar a cena do Maegor o Cruel passando essa... Pro Jaehaerys. Não, vem cá, Jaehaerys, meu querido, eu vou te passar... Porra, o cara era tipo Hitler, tá ligado? Ele queria matar o sobrinho, mas enfim. Agora o papo é sério, preciso falar um negócio pra você. Sem brincadeira, olha, eu tô olhando nos seus olhos. É sério isso. Aí ele dá o papo. A chance é 0. Realmente, se a gente vai a fundo, não faz sentido. Nenhum. Mas assim, a teoria em si faz todo sentido, né? A teoria de que realmente o Aegon, ele não decidiu do nada, vou ser rei dessa porra toda, assim. Ele teve um sonho, e esse sonho meio que dá esse destino para a casa Targaryen de dominar todo aquele continente, né, praticamente, e proteger, quando aparecer esse grande mal, essa longa noite, deveria estar sob o comando desse reino, um Targaryen, que é o que a gente vê ser concretizado ali no final de Game of Thrones, né, de certa forma não. Foi uma ligação entre as duas séries, né. Mas eu tenho uma teoriazinha. Bora. Que é uma interpretação, na verdade, né? Não exatamente uma teoria. Que acho que pode servir pra série. Talvez, não exatamente pros livros, mas pra série talvez sirva um pouquinho. Vocês viram lá que o trono já tá machucando o rei, né? Sim. Então, nos livros, dá a entender que o trono, quando ele tá rejeitando algum monarca que tá sentado ali, ele vai ferindo esse rei, né? Tanto que o próprio Maegor o Cruel, que é um rei bem anterior, né? Na verdade, acho que foi o terceiro, né, da dinastia depois da conquista, ele foi encontrado morto no trono, basicamente. O trono matou ele.
o trono feito de espadas, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Juntando esse fato, né, do trono ferir os monarcas que, de certa forma, não são dignos, e essa profecia, né, que ele revela, que é um segredo, né, entre os Targaryen, ao meu entender, ali a minha interpretação também, é que o trono, a partir do momento que os reis vão se desviando do objetivo de enfrentar a longa noite, ele vai rejeitando. Ou seja, a partir do momento que o rei não coloca o Daemon como herdeiro, que seria o que o trono de certa forma deseja, meio que o destino, não só do trono, mas o destino, o continente todo, o Westeros e os deuses, sei lá quem, vai moldando para que as coisas voltem pro destino que ela tem que seguir. Então quando o cara vai lá e coloca a rainha, a Rhaenyra, como herdeira, não é o que o trono quer. Então ele vai mudando porque ele quer que o Daemon seja o rei. Aí já é um spoiler, né? Mas a gente sabendo ali pro final o que vai de fato acontecer, você entende que o destino, sei lá, os deuses colocam nesse rumo de volta, né? O herdeiro homem, que vai ser ali quem vai enfrentar o Rei da Noite. E a mesma coisa que acontece lá no Game of Thrones, né? Tem a rainha, que é a Daenerys. Todo mundo tá torcendo pra ela, só que a profecia diz que é um Targaryen, um homem. No fim, quem é o Targaryen que vai enfrentar o Rei da Noite é o Jon Snow. Só que a série deu uma cagada também, porque quem foi lá e matou foi a Arya Stark, né? Uma? Pô, se a série tivesse dado uma cagada, tava bom. Joguei minha teoria aqui. E agora chegou aquele momento esperado. Quantos dragões você paga neste primeiro episódio, Lady Angela? Eu achei muito bom, com aqueles toques que comentei sobre... mais sobre direção mesmo e capricho. Mas o resto, assim, da história, de como foi contado, a atuação, o roteiro, bastante informação, nada ficou confuso, tudo ficou muito claro o que está acontecendo, quais são as intenções, né, algumas coisas deixam em aberto ainda, porque tem muito episódio pela frente, mas eu achei tudo muito legal. Eu dou 8,5 porque eu gosto dessa parte, assim, de, né, de fotografia, de música, e eu achei que esse foi um punch que faltou e que eles poderiam ter feito da mesma forma que fizeram no Game of Thrones, que tinha esse punch, essa introdução legal, essa luz, pá. 8,5. Não me odeiem, não ligo também. Serpazete, quantos dragões o senhor paga para o primeiro episódio? Olha, eu vou dar 9 dragões e meio. Esse meio que eu tiro do episódio é por causa de algumas coisas que eu até entendo, mas não quer dizer que eu precise gostar, né? São alguns diálogos um pouco expositivos, né? Por exemplo, ali a amante do Daeron falando pra ele tudo que ele é, meio que relembrando, ao mesmo tempo ensinando pra quem não sabe que ele tem a espada Nightfire, que ele é o comandante da Patrulha Dourada, etc. E também aquela cena meio... Nossa, é o clichêzão, que é o cara escutando ali atrás da porta, olhando. Ele era convidado, o negócio. Podia ser, sei lá, algum criado que conta pra ele depois. Ele tava literalmente ali, e assim, não é que ele tava escondido, ele tava no negócio todo vazado ali, qualquer um era só olhar que ele tava ali. Mas enfim, e você, Diegão, quantos dragões você dá nesse episódio? Eu vou pagar 9 dragões e meio nesse episódio. São 9 dragões e meio. Eu vou explicar por que não paguei a outra metade da moeda. Porque, pra mim, esse lance do sonho do Aegon foi pura e simplesmente para a próxima série. Não vão usar nada disso nessa daqui. Fanservice. Foi só um fanservice, exatamente. Foi um fanservice, porque, olha, Game of Thrones terminou de maneira trágica. House of the Dragon, como tá Martin envolvido no projeto, como já tem tudo escrito, é uma série muito mais segura. E para apagar aquela imagem negativa que ficou, e ficou uma imagem negativa, eles vão fazer a do Jon Snow. E tem que ter algum mote para começar isso daí.
algum tchan, algum cisco na história. E o cisco vai ser justamente esse sonho. Por isso não tem o meu 10. E a bunda que não travou? A bunda que não travou foi de matar também. Muito bom. Olha, a gente pode aproveitar, você pode, Diegão, e pedir a nota do editor, né? Legal, legal. Maravilha. E você, mestre Hit, que está aí na Cidadela, quantos dragões você pagaria? Estou eu aqui na Cidadela da edição e, deixando um pouco de lado a minha comum prolixidade, afirmo que a minha nota não poderia ser outra, pois estava escrita no movimento das estrelas, sussurrada pelos ventos do norte e atestada em antigas obras da mais profunda e secreta escatologia. Em reverência aos velhos deuses e com um aceno aos novos, eu pago 10 dragões de ouro para o primeiro episódio da Casa do Dragão. Com Diego Ferroni, Ângela Nakamura e Guilherme Pazetti, esse aqui foi mais um Na Boca do Dragão. E em caso de ferimento persistente, escute o jovem mestre. Cauterize de uma vez. Até a próxima.